O nascimento das histórias. Antes de tudo, deixe eu colocar as cartas na mesa para ninguém se confundir com a proposta desta série. A lista dos 100 livros que vamos percorrer não é um ranking, não é um cânone, e definitivamente não é uma declaração solene sobre os melhores livros da literatura mundial. Nada disso. Pensa nela mais como uma lista de deveres que a gente se dá quando está no auge do entusiasmo leitor. Aquele momento em que você está tão empolgado com livros que resolve fazer uma lista gigantesca e depois sente uma pontinha de culpa toda vez que abre a Netflix e pensa: nossa, aqueles 100 livros ainda estão me esperando na estante. Eu li muitos deles. Outros, comecei e parei. Alguns estão ali, me encarando com aquele olhar de: e aí? Quando chega a minha vez? Mas quer saber? Eu queria muito fazer essa série, porque ela funciona como um mapa, uma bússola, um propósito, até uma lista de livros que eu levaria para uma ilha deserta. E claro, é provável que a vida não seja longa o bastante para ler tudo. Mas, se for, eu quero estar preparado, com essa lista na mão. Então, se você busca ideias, inspiração, ou se veio só para criticar os títulos que não estão aqui, seja muito bem-vindo. Com isso dito, te dou as boas-vindas aos 100 clássicos essenciais da história da literatura. Vamos passar por obras antigas e modernas, textos épicos e filosóficos, narrativas duras, poesias luminosas. E antes de começar propriamente, quero explicar como organizei tudo. Não saí jogando 100 títulos na sua frente como quem joga grão de bico na panela. A lista tem lógica, tem estrutura. Foi dividida em 9 vídeos, cada um representando uma época, um estilo, um momento decisivo da história literária. Vamos começar na antiguidade mais remota, mitos, épicos, textos sagrados, alguns complicados, mas fundamentais. Depois seguimos para a Idade Média, fé, espadas, mistério. Avançamos para o Renascimento e o Barroco, quando a literatura começa a ser vista como arte. Vem o século da razão iluminista, depois o século romântico e trágico. Chegamos ao imenso, brutal século XIX, berço de algumas das maiores obras já escritas. E no século XX, guerras, existencialismo, explosões literárias latino-americanas. Até chegar a um vídeo especial dedicado a gêneros que ficam às vezes de fora das listas oficiais. Fantasia, ficção científica, poesia, esquisitices, mas marcaram milhões de leitores mundo afora. Então se ajeita aí, respira fundo. Porque isso é mais do que uma lista. É uma viagem no tempo. Vamos começar com toda a energia do mundo, porque aqui é o início de absolutamente tudo. Este primeiro vídeo reúne os textos mais antigos que conhecemos, mas não antigos no sentido de empoeirados. Antigos no sentido épico. Aqui estão as histórias que nasceram quando os seres humanos ainda tentavam entender o que acontecia ao redor. Não existia livro. Não existia escrita como conhecemos. As histórias viajavam de boca em boca. As perguntas eram simples e gigantes ao mesmo tempo. Por que chove? Por que morremos? O que faço se encontrar um Deus pelo caminho? Sem televisão, sem internet, sem nada, o ser humano inventava epopeias. Criava guerras entre deuses, heróis que desciam ao submundo, figuras que raptavam mulheres, geravam filhos, lutavam, morriam, renasciam. Era a humanidade em modo beta, mas já com drama, emoção e muito, muito fogo. Talvez você não leia tudo isso de uma vez. Mas se quiser entender de onde vêm as histórias que contamos até hoje, aqui está a mina de ouro. 1. A Epopeia de Gilgamesh. Autor, anônimo. E começamos com ele, o primeiro protagonista com crise existencial da história. Gilgamesh é metade Deus, metade tirano, e percebe que a imortalidade vai escapar das mãos dele como quem perde as chaves depois de uma noitada. Ele é um herói que, pela primeira vez na literatura, encara o medo da morte como alguém que nunca imaginou que um dia iria desaparecer. E pensa, isso foi escrito há mais de 4.000 anos, em tabuletas de argila que sobreviveram a impérios, guerras, civilizações inteiras. Aqui estão a amizade, a morte, a busca pelo sentido da vida, monstros, encontros épicos e uma tristeza que atravessa milênios. 2. Ilíada, Homero. Esta não é só uma história de guerra.
A Ilíada, quase um filme de Tarantino escrito por um poeta cego obcecado por honra. Cadáveres muito bem descritos, personagens que não são boas nem más. São humanos, contraditórios, impulsivos. Aqui está Aquiles, primeiro grande ataque de fúria registrado na literatura. E também toda uma cidade desmoronando enquanto os deuses brincam com o destino humano. 3. Odisseia, Homero. Agora, sim, Ulisses como protagonista, embora passe metade da trama inventando desculpas para não voltar para casa. A ninfa me segurou. O ciclope me enganou. A ilha tinha magia demais. O clássico dos clássicos. Uma jornada que moldou todas as viagens heroicas que vieram depois, e também um manual de como mentir ao nível olímpico. Ulisses é, ao mesmo tempo, genial e tóxico. 4. Os trabalhos e os dias, Hesíodo. Se seu avô agricultor decidisse escrever um poema para te dizer trabalha e para de reclamar, seria este livro. Entre sermões, Hesíodo oferece mitos, broncas, filosofia prática e pérolas como o mito de Pandora e as idades do homem. 5. Teogonia, Hesíodo. O maior caos genealógico que você vai encontrar. Aqui os deuses nascem, se devoram, se destronam, se casam entre si. Se você pensa que sua família tem problemas, espera entrar aqui. 6. O Antigo Testamento. Vários autores. Uma biblioteca inteira, não apenas um livro. Aqui começam o medo, a poesia, o julgamento, a esperança. De Adão e Eva ao sofrimento extremo de Jó, passando por guerras, revelações e dilemas humanos profundos. 7. Bhagavad Gita. Anônimo. No meio de um campo de batalha, um deus azul para o tempo e entrega a um guerreiro um tratado sobre dever, alma, desapego e propósito. É místico, filosófico e poderoso. 8. A arte da guerra, Sun Tzu. Mais do que estratégia militar, é filosofia aplicada ao cotidiano. Serve para batalhas reais e para discussões no Twitter, reuniões, decisões difíceis e até para fazer compras sem perder o controle financeiro. 9. Analectos, Confúcio. Frases curtas, afiadas, sábias, práticas. Conselho de convivência social, disciplina, respeito e equilíbrio. É quase como ouvir aquele avô que te dá bronca, mas com carinho. 10. As Mil e Uma Noites, Anônimo. E fechamos este vídeo com ela, Sherazade, a mulher que conta histórias para não morrer. Literalmente, cada noite, um conto para manter a vida. E que contos? Ladrões, gênios, viagens, mistérios, erotismo, magia, filosofia, pura literatura em estado bruto. E assim termina o primeiro capítulo da nossa jornada pelos 100 livros essenciais. Começamos pelo início de tudo, pelas histórias que mudaram a imaginação humana. No próximo vídeo, seguimos para a Idade Média, fé, espadas, mistérios, cavalaria, monstros e revelações. Te espero lá.